Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Leonardo Rodrigues, estudante de nutrição, e hoje eu trago mais um vídeo aqui da playlist do Resvera Class. São aulas resumidas, são conceitos, são explicações simplificadas de temas abordados no podcast. Então, como uma espécie de dicionário, né, para você estar consultando e tirar suas dúvidas sobre conteúdos, né, que são abordados na conversa aí do podcast com colegas profissionais da área da saúde, certo? Bom, então vamos lá, dando continuidade ao conteúdo do vídeo anterior, que eu falei sobre o hipotálamo. Hoje eu falo sobre a glândula mestra, chamada hipófise. Vocês já viram no título do vídeo. E sobre a hipófise, a gente vai dizer aí, né, que ela fácil. Nós vamos dizer que ela participa do sistema endócrino de uma maneira muito importante, né? Por isso ela recebe aí até o título de glândula mestra do organismo. Ela está logo abaixo do hipotálamo e sofre uma regulação direta do hipotálamo, né? Tanto de estimulante, né? Quanto inibitória, né? Então, o hipotálamo vai estar agindo na hipófise, em especial na adenohipófise. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente, mas na neurohipófise também. Já que eu usei os nomes, né? A adenohipófise se refere à porção anterior e produz um certo tipo de hormônios, e a neurohipófise se refere à porção posterior, né, e produz, portanto, outro tipo de hormônio. Bom, a gente precisa entender que para o corpo se manter num ótimo funcionamento, existem uma cascata de eventos, né, hormonais, nos quais a hipófise participa de muitos deles. Então, o hipotálamo produz um hormônio, esse hormônio estimula a hipófise, essa hipófise libera outro hormônio em resposta ao hormônio hipotalâmico, e esse outro hormônio vai pelo sangue até X órgão, até X glândula, né, para produzir outra substância, né, para ativar um metabolismo específico daquele tipo de célula. E aí eu vou explicar bem resumidamente um pouquinho mais à frente aí. Vamos falar sobre a adenohipófise, a porção anterior da hipófise, né? Ela se diferencia da neurohipófise pela característica dos hormônios por ela secretados, né? E entre esses hormônios a gente pode citar principalmente o GH, que é o hormônio do crescimento, o hormônio tireoide estimulante, o TSH, que vai agir na tireoide, né, para a produção dos hormônios tireoidianos, e hormônio adrenocorticotrópico, né, a depender aí da bibliografia que você estiver usando, é admitido essas duas formas aí. O ACTH. Bom, o ACTH, só para a gente não ir muito longe, mas para vocês terem noção, é um hormônio no qual a hipófise, que está lá dentro da nossa cabeça, libera e vai para o sangue até as glândulas suprarrenais, que são glândulas que ficam acima dos rins. E a depender da célula que esse hormônio se liga, vão ser produzidos outros hormônios, tá? Como o cortisol, como a adrenalina ou a noradrenalina, tá? E existem outros hormônios que a hipófise secreta também. Ok? Esses são que nós podemos assim dizer que tem mais destaque. Bom, a explicação das funções de cada hormônio eu já fiz
de maneira bem resumida, a discussão sobre a relação desses hormônios pela retroalimentação, né? Existem mecanismos de retroalimentação que estimulam ou inibem a produção dos hormônios pela hipófise. Então, essencialmente, o hipotálamo é quem comanda essa glândula. E essa glândula, ao chegar o sinal de que determinado hormônio está em excesso ou está num limite máximo tolerável, a queda da produção vai acontecer. Ou quando a produção de determinado hormônio está baixa demais, chega essa mensagem da hipófise e a partir de então vai começar a ser produzido mais hormônio. E aí é que tá. Distúrbios no hipotálamo, na hipófise, podem levar à hipersecreção ou à hipossecreção, certo? Então, mecanismos que fazem a leitura das dosagens desses hormônios no sangue, quando não funcionam, por exemplo, né, vão levar à hipersecreção. Por quê? O corpo não consegue entender que aquela substância está circulante e continua produzindo como se não estivesse. Então, isso nos tira do nosso equilíbrio dinâmico, da nossa homeostasia, para usar o termo correto, né? No que refere à questão hormonal. E a neurohipófise, nós podemos citar os hormônios produzidos por ela, essencialmente a ocitocina, hormônio muito conhecido pelas mamães aí, secretado na hora do parto, para ajudar na contração para que o bebê saia, né? E a vasopressina, ou ADH, o hormônio natriurético atrial, já tem vídeo falando dele, né? Especificamente o vídeo do controle da pressão arterial, no qual eu falo que esse hormônio ele ajuda a recaptação de água no final do néfron, que é a unidade funcional do rim. Então, nosso rim, de vez a gente excretar na forma de uma urina transparente, né? Essa água vai ser reabsorvida e a urina fica mais densa. A gente retém mais água no sangue, portanto, né? E isso aumenta a nossa pressão. Então, um hormônio regulador da pressão, tá? Essa vasopressina ou ADH. O que mais que a gente pode falar? O mecanismo de hipersecreção e de hipossecreção pode acontecer da mesma maneira como na adenohipófise, né? Mais. A regulação hipotalâmica, então, eu já citei, né, que o hipotálamo está logo acima da hipófise e tem um papel muito importante, pois ele inibe ou ele estimula a produção da hipófise e percebe a alta ou baixa de alguns hormônios, fazendo sentido essa sinalização seguir adiante, aí, estimulando ou inibindo a hipófise. Bom, a hipófise é o sistema reprodutor, né? Reprodutivo. Bom, nós podemos dizer aí, né, que o hipotálamo produz um hormônio chamado GnRH, o hormônio gonadotrófico estimulante. E esse hormônio produzido no hipotálamo vai até a hipófise e faz com que a hipófise produza dois hormônios extremamente importantes para as características sexuais, né? O hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, respectivamente FSH e LH. Só que eles são fundamentais para as características sexuais
indiretamente. Por quê? Porque vão ser nas gônadas, né, nas células específicas do ovário feminino, né, ou do testículo masculino, que esses hormônios vão produzir outros hormônios, seja nas mulheres o estrogênio e nos homens a testosterona. Tá? E também, né, o hormônio folículo estimulante. O que é folículo estimulante? É o que, como que eu posso explicar isso? No homem, ele vai fazer a espermatogênese, fazer o espermatozoide, enquanto na mulher vai haver a maturação do óvulo, né? Então, o oócito, para usar o termo correto. Então, esses hormônios indiretamente levam ao amadurecimento sexual do indivíduo, pois leva à produção da testosterona e do estrogênio. Tá? Deixa eu ver o que mais. Eu expliquei, né, que esses hormônios produzem o espermatozoide e o amadurecimento do óvulo, do ovário. E então, quando há uma queda da produção desses hormônios, uma desregulação, essa fertilidade fica alterada. Tá? Então, é preciso analisar, e isso é muito comum, a análise desses hormônios, no acompanhamento de pessoas que estão tentando engravidar. Bom, doença da glândula hipófise, né? Podem haver tumores hipofisários, tanto benignos quanto malignos, que vão levar à hipersecreção ou à hipossecreção, né, de hormônios. E então entra naquele processo lá atrás que eu falei no começo, hiper e hipossecreção e a alteração do feedback, né? Quando fica inibido a leitura das quantidades de hormônios circulantes e o corpo não consegue corrigir, né, de maneira rápida essa secreção e leva a disfunções para o corpo todo. O que é bem comum, né? A gente identificar em pessoas que têm distúrbios da hipófise é alteração da visão, dores de cabeça e disfunção hormonal. Então, inclusive, já que eu citei no slide anterior, baixos níveis de hormônios sexuais podem estar relacionados, né, com problemas hipofisários. Galera, eu acho que é isso. Se você gostou desse formato de conteúdo, deixa o seu like no vídeo, comenta. Se quiser saber mais, deixa o comentário lá, dá dica, sugestão sobre o conteúdo que você tiver interesse. Eu vou estar tentando produzir, tentar trazer mais informações para vocês aí conseguirem entender melhor sobre o seu corpo, o funcionamento do organismo e os papos que a gente tem no podcast. Galera, é isso. Obrigado e